Um dia depois de rejeitar a redução da maioridade penal, a Câmara dos Deputados analisou o tema novamente e decidiu, na última quinta-feira, diminuir de 18 para 16 anos a idade penal no Brasil. Depois da votação da Câmara dos Deputados e a aprovação da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o tema voltou à tona e mais reflexões sobre como estão os nossos jovens. Mas como está a situação dos menores da região? De acordo com o Ministério da Justiça, 1% dos crimes são cometidos por menores de idade e cerca de 8% são de característica hedionda. Em Ouro Preto, não há um local específico para ressocialização ou reeducação do menor infrator. O trabalho na cidade é apenas com os jovens em situação de vulnerabilidade. É feito com a criança na casa-lar. E o Conselho Tutelar também age na família para a reinserção do jovem em casa. Quando os direitos delas são violados e que não encontra familiares, amigos, madrinha, padrinhos que possam ficar com a guarda dessa criança, ela vem para ficar nessa instituição provisoriamente até que a equipe encontre meios, de colocá-la de novo na família. O objetivo não é deixar ela na instituição, o objetivo é que ela fique na própria família ou na família substituta. De acordo com a vereadora Solange, membro da Comissão de Direitos Humanos de Ouro Preto, atos infracionais de menores devem ser prevenidos com educação e ocupação dos jovens. Se eu hoje fosse um bandido, eu queria ter uma rede de menores ao meu lado. Porque é isso que traz a vantagem para o bandido. O poder público deveria investir mais em creches, escola, educação para os jovens, o caminho para com que eles façam corretamente. Eu vejo que, infelizmente, no Brasil, no estado de Minas Gerais, a gente não tem essa oportunidade para os nossos jovens. Eles não dão a eles a porta de entrada. Você vai à escola e na hora que você volta, você não tem no seu bairro, na sua cidade, uma atividade. Há uma tentativa do Conselho Tutelar, em parceria com a Prefeitura, investir em programas sociais, como o Menor Aprendiz, para ocupar os jovens. Nós funcionamos através de uma rede, O Conselho Tutelar é interligado, querendo ou não, igual o Geraldo bem falou, nós somos algo autônomo, nós dependemos dessas redes que estão funcionando bem. E como a Rosângela falou, o que a gente tem no município para oferecer hoje é o programa do Jovem Aprendiz para esses adolescentes. E o que acontece é que esse programa não está funcionando mais. Em Ouro Preto, hoje, não tem lugar para a gente encaminhar isso. Falta o quê? Falta incentivo também das próprias universidades, que também está desejando. Nós temos várias empresas que nós não temos esse diálogo com essas empresas também. O Conselho Tutelar não tem. Como não há um local para o menor infrator, a única opção é o trabalho do Conselho Tutelar, que evita que a criança ou o jovem em estado vulnerável seja negligenciado. Funciona de uma maneira que a gente coloca todas as crianças para ter todos os direitos que elas realmente devem ser preservados a cada uma delas. Então, qual que é o papel do Conselho Tutelar na cidade? O Conselho não atende diretamente a questão voltada ao adolescente em conflito com a lei, não. Ele é apreendido, depois de apreendido, ele é encaminhado para a Polícia Civil, onde é lavrado o boletim de ocorrência. Depois disso é aberto um inquérito policial, isso vai a conhecimento do Ministério Público e, posteriormente, ao Juizado da Infância e da Juventude, que aplica a medida socioeducativa. Depois que a medida é aplicada, o juiz ele pode encaminhar ao Conselho Tutelar alguns procedimentos para que sejam cumpridos. Por exemplo, encaminhamentos para esse responsável mediante termos de responsabilidade, para a gente poder saber e ter certeza de que ele está estudando, entre outros. Às vezes tem adolescentes aí que cometem algum delito aí, que ele não necessariamente ele não passou pelo conselho. Às vezes uma primeira ocorrência com ele e às vezes a gente não tem registro. Muitos casos acontecem assim. Às vezes não são adolescentes que já tiveram passagem aqui pelo conselho, às vezes alguns, a família não recebeu ainda nenhum atendimento, não houve acompanhamento. Agora, aqueles que já estão em atendimento aqui, então às vezes a gente até tem como posteriormente dar um suporte maior nesse trabalho que é feito na tentativa de recuperação, porque a gente tem um histórico anterior àquela ocorrência do fato naquele momento ali da infração.
Em Mariana, a situação com os menores não é diferente. Existe uma unidade de acolhimento institucional que recebe os menores em situação de vulnerabilidade. Os infratores são levados para ressocialização em cidades vizinhas. O trabalho do Conselho Tutelar aqui também é encaminhar a criança e o adolescente vulnerável a programas sociais específicos. A gente recebe as denúncias, as demandas, e aí a gente vai até o local, averiguar, conversa com o adolescente, com os pais. Se precisa fazer um encaminhamento para a rede, a gente encaminha, que normalmente é por Crescer, por Rede pela Vida. O adolescente que é usuário de drogas, a gente encaminha por Crescer, que tem acompanhamento psiquiátrico e psicológico, e encaminha também por Rede pela Vida, que tem também assistente social, tem psicólogo, e aí eles fazem um trabalho de prevenção. Aí encaminha também por CRIA, que é o Centro de Referência da Criança e do Adolescente, que funciona com oficinas. Além dos projetos sociais da rede, há uma casa que abriga as crianças, caso não haja condições do atendimento na própria residência. O trabalho nas famílias é feito através dos encaminhamentos que o Conselho Tutelar faz, que é para a rede. E tem muita questão de vulnerabilidade, que a gente encaminha. Normalmente tem alguns que estão em situação de risco, a gente encaminha para o abrigo, e aí comunica para o juiz, e aí muitos ficam lá por um determinado tempo, alguns são adotados quando a família é destituída do poder. A Comissão de Direitos Humanos daqui também entende que reduzir não resolve o problema da situação de violência cometida por menores. É uma cláusula pétrea, da Constituição, a idade penal, inclusive a OAB já declarou que a redução é inconstitucional. Além disso, a gente pensa que não é a solução adequada para a violência no Brasil. A ONU e a Unicef, CNBB, a OAB, várias entidades também já se posicionaram contra, porque a gente vê que o grande problema hoje da violência não é os adolescentes. Inclusive, apenas 0,01% dos 21 milhões de adolescentes no Brasil, menores de 18 anos, cometeram crimes contra a vida, segundo a ONU. Então, na verdade, eles são muito mais vítimas do que autores de violência. Por isso que a gente acha que isso não irá resolver. O que se deve fazer é rediscutir o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma das legislações mais avançadas no mundo para criança e adolescente, e ele deve ser rediscutido, porque é uma lei da década de 90 que avançou muito, mas a realidade hoje é outra, mas reduzir a idade penal seria uma medida muito drástica e muito radical. A redução da maioridade penal para 16 anos ainda precisa ser aprovada em mais um turno na Câmara e em 2 turnos no Senado. Por ser uma PEC, proposta de emenda constitucional, não é necessária a sanção presidencial.